e vencer, meu Deus, hoje e sempre com o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu oro e te peço. E a tua igreja diz? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Hoje nós não temos visitante primeira vez. Então vamos para a palavra, né, irmãos? Vamos dar sequência aí, porque Deus tem algo especial para nós nesse dia. Uma palavra do trono da graça. Fernanda Nascimento. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Estenda suas mãos santas, sem mácula, sem nenhuma aresta. Joga tudo para o lado e fala: eu vou abençoar a minha irmã. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós alegramos com a tua presença neste lugar, por tudo que o Senhor já realizou, Pai. Obrigado, meu Deus. Abençoa a tua filha agora, que vai ministrar a palavra. Que essa palavra possa vir de encontro ao nosso coração e nos transformar, Pai. Em nome de Jesus, abençoa e repreende todo o mal da vida dela, em nome de Jesus. Usa ela, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda esse Jesus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Aplauda mais forte, irmão. Vai misturando glória, aleluia aí nesse negócio aí. Ô Pai, nós te glorificamos, exaltamos, enaltecemos o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda glória. Fica à vontade, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer, ó Deus, nesta noite. E não aquilo, Senhor, que a sabedoria humana tem, mas aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para trazer a esta igreja nesta noite, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Pode se assentar. Graças a Deus nós estamos aqui, né? Se nós chegamos aqui, foi porque o Senhor nos permitiu ter uma virada de ano abençoada, ter uma virada de ano guardado pelo teu poderoso nome, guardado pelo sangue precioso de Jesus. E, irmãos, Pastor Rodrigues, ele é uma bênção, né? Pastor Rodrigues me mandou uma mensagem assim estratégica na sexta-feira ou sábado? Foi no sábado. Eu tinha posto na minha cabeça que não tinha jeito mais. Foi no sábado. Ele me mandou uma mensagem estratégica, assim, eu não vou ler porque está ali no celular ali, né? Quer ler? Lê no seu celular, você tem essa mensagem. Quando o pastor te mandar essa mensagem estratégica, prepare, irmãos, o seu coração. A Bíblia fala que a gente tem que estar preparado, não é? A gente tem que estar preparado. Ele ainda, depois que ele me ligou, ele ainda riu e falou assim: você prestou atenção na mensagem estratégica que eu te mandei? Posso te apertar mais um pouco? Teria aquele dia uma palavra para o culto de amanhã? E você pregaria ela? Posso te apertar mais um pouco? Não há poderia. Tem sim, pastor. Vou mandar para o senhor. Aí depois eu falei assim, viu que pergunta elaborada? Tá vendo? Pastor é uma bênção, irmãos. Mas a gente, por isso que a palavra diz que a gente tem que, o Senhor orienta que a gente tem que meditar na palavra dia e de noite. Na sexta-feira eu fiz um passeio, mas a Daniele, minha sobrinha, o pessoal lá de casa. E 2h da manhã no sábado eu estava lá meditando a palavra. A Daniele falou assim: nossa, mas você acordou cedo hoje, né? 2h da manhã você postou um negócio lá. Eu falei, eu estava lendo uma palavra lá, e quando foi 5h da manhã, eu postei um outro negócio lá no meu estado. Ele falou, não, você estava, né? Eu falei, não, Daniela, a gente tem que aproveitar. Quando o Senhor vem e fala, você tem que estar ali na hora, irmão. Ou com papel, ou com algo, igual a Nilce. A Nilce anotou ali no guardanapo. Não foi, Nilce? O que o Senhor falou com ela a respeito
das ofertas para ela compartilhar hoje. E você sabia que o pastor ia te chamar para tirar as ofertas? Não. Então a gente tem que estar preparado. E por que eu estou falando isso? Porque a pastora mandou a escala das pregações, mas não tinha colocado meu nome, né? E hoje eu estava livre esse mês, né, das pregações. Eu falei, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, sim. Mas não na torre de vigília. E eu tenho meditado alguns dias sobre algumas coisas, sobre ver Jesus de uma forma diferente. Uma série de estudos aí que eu estou meditando nele. E eu parei em um que eu não consegui sair dele. Porque ele tem falado no meu coração de muitas coisas que nós temos visto dentro da igreja. E os irmãos vão entender o porquê. Aqui na escola bíblica a gente estudou sobre seitas e heresias. E a gente conhece muitas denominações que se dizem aí, pregaram o evangelho e tudo, mas distorce a palavra do Senhor. E toda essa distorção, ela é vista como uma heresia, como uma seita. O próprio Jesus fala isso nas Escrituras. Só que esse estudo que eu estava meditando essa semana, ele estava falando sobre algumas outras coisas que infelizmente a gente vivenciou muito durante este ano que passou, 2025, e durante os outros anos passados, coisas que se arraizaram dentro da igreja de uma forma errada. E vai dar para eu falar tudo com vocês hoje? Não. Então eu vou deixar de antemão um convite aberto para a nossa primeira aula da escola bíblica. Porque na primeira aula da escola bíblica eu vou falar o que não der para falar hoje, sobre ver que Jesus é diferente das teologias modernas. O que nós mais vimos e temos visto durante toda a existência da igreja são modismos se levantando das formas mais diferentes. E eu vou falar aqui alguns, e vocês vão falar assim, uai, mas isso aí é certo, a Bíblia fala que existe maldição hereditária. A Bíblia fala. Mas tem se ensinado muita coisa errada sobre maldição hereditária dentro da igreja. A Bíblia fala sobre prosperidade? Fala. Mas tem se ensinado muito sobre teologia da prosperidade dentro da igreja, de forma errada. A Bíblia fala sobre a cultura da honra? Fala. Mas tem se ensinado muita coisa errada sobre honrar dentro da igreja. A Bíblia fala sobre paternidade espiritual? Fala. Mas tem se ensinado muita coisa errada sobre paternidade espiritual dentro da igreja. E hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre paternidade espiritual. O que essa teologia moderna que está aí nos nossos dias fala, e o que a palavra de Deus fala com relação a isso. E qual deve ser a prática dela dentro da igreja. E se der tempo, eu vou caminhando para as outras. Mas você que quer entender mais sobre isso, essa vai ser o tema da nossa primeira aula da escola bíblica. Em fevereiro nós voltamos com as atividades da escola bíblica. E nossa primeira aula vai ser sobre ver que Jesus é diferente das teologias modernas, de um modo bem profundo. Então, prepare o seu coração aí já. Se você quer, já comece a estudar sobre isso. E nós vamos começar. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo lá em Colossenses, capítulo 2. Nosso amado irmão Paulo, escrevendo à igreja
Estava em Colosso, Igreja dos Colossenses, capítulo 2. A partir do versículo 6, ele fala assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, da mesma forma que fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado para que ninguém vos enrede ou vos engane com suas filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não conforme Cristo. Vou ler novamente. Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao 8. Vou ler aqui numa tradução diferente. Ora, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse texto aí fala sobre vãs sutilezas. E fala sobre nós estarmos em Cristo. Paulo já começa aí admoestando, despertando a igreja, chamando a atenção da igreja para que ela esteja atenta àquilo que ela recebeu do Senhor Jesus. Nós estudamos aqui na escola bíblica que aquele que está em Cristo, aquele que permanece em Cristo, é uma nova criatura. Porque tudo que acompanhou a vida daquela pessoa foi quebrado pelo poder do sangue de Jesus. As coisas velhas passaram, diz a palavra. Esse texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O maior perigo para a igreja não são os ataques frontais, irmãos. Porque se você vê o inimigo que está ali na sua frente, qual que vai ser a sua ação? Se ele te atacar, você vai se esquivar, né? Se ele aparecer na sua frente, né, mano? Uma voadora, como dizia o povo antigamente, um raia nele, pronto. Mas não, o inimigo ele aparece infiltrado na igreja, como diz esse texto aí de Colossenses, em vãs sutilezas, coisas pequenas. O que são essas vãs sutilezas? São doutrinas que se parecem com a verdade, usam versículos bíblicos, mas que sutilmente mudam o foco e a verdade da palavra. E Paulo está chamando a igreja aí para estar atento. Essas sutilezas, muitas vezes, são caminhos, técnicas, propostas que nos oferecem Cristo mais alguma coisa. É Cristo mais um guru espiritual. É Cristo mais um pai espiritual. É Cristo mais um ritual. É Cristo mais alguma coisa. Só que o Evangelho não é Cristo e mais alguma coisa. O Evangelho, essa palavra, irmãos, que nós cremos, ela diz que Cristo é tudo. Não existe mais outros mecanismos
Ela fala aqui a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela é plena. Então hoje nós vamos analisar aí, se der todas, se não der alguma coisa sobre essas teologias modernas que estão aí infiltradas no meio da igreja. E eu quero começar falando sobre a paternidade espiritual. Paternidade espiritual é uma doutrina moderna e este ensino distorce o belo conceito de mentoria que Jesus ensinou nas Escrituras. Porque existe mentoria nas Escrituras? Existe. Jesus foi mentor dos discípulos. Paulo foi mentor de Timóteo. Elias foi mentor de quem? Eliseu. Então, essa teoria de mentoria, ela existe na Bíblia. Ela é clara na Bíblia. Só que essa doutrina moderna aí, ela transforma o mentor numa hierarquia suprema, né? Quase Deus. E isso está errado, né? Nós devemos estar debaixo de cobertura espiritual? Devemos. É por isso que existem os líderes, existem os pastores, né? Essa cobertura espiritual que eles colocam muitas vezes aí erroneamente tem endeusado muitas pessoas dentro da igreja. E infelizmente tem trago decepção a muitas vidas. Porque quando aquela pessoa endeusada, aquela pessoa, né, venerada, cai em pecado, a primeira coisa que acontece é a dispersão das ovelhas. É a morte das ovelhas. A palavra não diz lá que ferirei o pastor e as ovelhas fazem o quê? Se dispersam. A ovelha tem que estar com um olhar fito no pastor supremo, que é Cristo Jesus. Nós devemos... Aí você pensa assim, mas, e os líderes então? Onde que fica, né, o papel dos nossos líderes, dos nossos pastores, se esse negócio aí está errado? Olha, vamos ver aqui o conceito que Jesus traz. Jesus lá em Mateus, versículo 23, 9, ele diz assim: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás no céu. Jesus, ele não está aqui anulando nem a paternidade biológica, nem o respeito que nós devemos ter com os nossos líderes. Porque senão textos como Tessalonicenses 5, 12 ao 13, que fala lá que nós devemos ter em apreço aqueles que lideram sobre nós, com amor, com respeito. 1 Tessalonicenses 5,12 diz assim: nós rogamos a vocês, irmãos, que tenham em apreço aqueles que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor, que os admoestam e tenham em máxima consideração e amor, por causa do trabalho que realizam. Então Jesus não está aqui abolindo os líderes, mas ele está aqui mostrando que nós devemos ter sabedoria para não colocar ninguém no altar que é devido só a Deus, só ao Senhor. A nossa dependência espiritual, ela não tem que estar numa pessoa. A nossa dependência espiritual, ela tem que estar única e exclusivamente em Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Quem que trabalha em nós para a transformação do nosso interior? É o Espírito Santo, não é? Já pensou? Ia ser bom demais, né? Você fala assim: pastor, eu preciso que esse ódio seja arrancado do meu coração. Arranca ele! Arranca!
Seria fácil demais, né? Não é? Pastor, eu preciso que esse perdão que eu preciso liberar, ele aconteça? Faça ele acontecer, pastor. Faz, pastor, atenção. Faz esse perdão acontecer. É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que vai trabalhar na sua vida à medida que você permitir. Uai, então qual que é o papel da pastora e do pastor Rodrigues? Qual que é o papel dos líderes? O papel dos nossos líderes, irmãos, é te aconselhar em como você vai fazer isso, em como esse processo vai acontecer de liberação de perdão. O que você deve fazer para que essa amargura seja arrancada do seu coração? Eles, através da orientação de Deus, da palavra do Espírito Santo, vão fazer o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,12. Vão nos presidir, admoestando, orientando, conduzindo da maneira correta. Amém? Nós devemos ter isso em mente. Nós devemos ter isso em mente, porque a gente tem colocado muita gente no lugar do Pai. A gente tem colocado muita gente como guru espiritual e tem lançado as nossas necessidades, lançado as nosso querer sobre o ser humano para que resolva, traga a solução para aquilo que a gente está passando. E a solução ela vem de Deus. Jesus disse que nós temos acesso ao Pai. O véu foi rasgado. E quando a gente coloca as pessoas, no lugar, a gente está reconstruindo um véu novamente, impedindo a gente de ir direto ao Pai. Impedindo a gente de alcançar o Senhor. Mas tem uma outra teologia aí da honra, que é muito parecida com essa cultura da honra, é muito parecida com essa teologia do pai espiritual. Essa doutrina, essa cultura da honra aí, tem uma forma problemática de ensino. Porque eles pegam um texto como Romanos 13:11, que diz: honra a quem honra, e colocam essa honra em um sistema de lealdade inquestionável. Aí se o líder manda você esfregar alguma coisa no rosto, porque aquilo ali vai trazer o brilho de Cristo, aí você vai lá e faz. Aí se ele vai lá em Israel e traz as águas salgadas do Rio Vermelho, do Mar Morto, e te entrega, a tua cura está ali naquilo. E é inquestionável. Só que a palavra, a análise cristocêntrica disso, diz que Jesus ele inverteu essa pirâmide aí. Porque ele fala que no reino a grandeza não é medida pelo o quanto ou como honra, mas por quanto você serve. Por quanto você serve. Esse modismo da honra cria uma estrutura do mundo, onde os grandes exercem domínio sobre os pequenos. Onde aqueles que são mais letrados exercem domínio sobre aqueles que têm pouca instrução. E não é isso que Jesus disse.
Na prática, nós precisamos honrar um líder para receber uma determinada unção, né? Mas não é isso que Jesus ensina. Vamos abrir lá em 1 João 2,20. Carta do apóstolo João. Em 1 João 2,20. Olha o que ele está falando aí. Essa doutrina aí da cultura da honra, eu devo honrar. Porque quanto mais eu honrar a pastora Cleone, mais ela vai derramar da unção sobre a minha vida, né, pastor? Vai? Quanto mais eu honrar o pastor Rodrigues, se surgiu uma vaguinha aí para o presbitério, né? O apostolado, né, pastor? Quem sabe, né? Mas olha o que João está falando aí. Em 1 João 2,20. Ele está falando assim: mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Nós temos a unção que vem do Santo, que vem através do Espírito Santo. Jesus, quando estava com os discípulos orando em João, ele falou assim: ó, quando eu mandar o Consolador, quando eu enviar o Espírito Santo, ele vai ensinar vocês a respeito de tudo, todas as coisas. O Espírito Santo vai ensinar vocês. A verdadeira honra, irmãos, que a palavra nos orienta a dar, não é que você dá para um homem, mas é a que você recebe de Deus, daquele que você serve, a quem você tem entregado a sua vida, a quem você tem dedicado a sua vida. A palavra diz que o Senhor, ao seu tempo, Ele vai exaltar. Não é isso que a palavra diz? Humilhai-vos perante o potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Se você está querendo honra, se você está querendo aí, está almejando alguma coisa, algum ministério, não fica de troca de favor aí com os líderes, não. Não é, pastor? Aqui, graças a Deus, a gente não tem disso. Ô glória! Nossa igreja está alicerçada na verdade da palavra. Mas se você, nesses meus 35 anos de ministério, 35 anos, parece não, né? Esse ano eu vou entrar no cinquentenário. Esse ano, 5.0. Ninguém fala, né? Mas é o formol de Jesus que está aqui. Né, pastor? Nós estamos juntos. E nesses 35 anos de ministério, irmãos, eu já vi muita coisa. Muita coisa. Já vi muita coisa. E essas práticas foram enraizadas dentro da igreja de uma forma que tem distorcido a verdade da palavra. E as pessoas muitas vezes têm se posto em cativeiros espirituais por causa disso. Cativeiros que têm prendido a mente e o coração das pessoas, porque olham para um líder, olham para uma pessoa e colocam ela no lugar de Cristo, e depois, quando sofre uma decepção, aparta-se da igreja. É o que mais a gente tem visto aí fora, pessoas desviadas porque eu me decepcionei com o líder, ou me decepcionei com a igreja,
Mas será que Cristo decepciona? Cristo já te decepcionou alguma vez? Jesus já te decepcionou alguma vez? O Pai já te decepcionou alguma vez, pastor Cremão? Então, se o nosso olhar estiver no lugar certo, não vamos ser pegos por essas sutilezas, por essas mentiras que o diabo tem colocado dentro da igreja, por esses modismos que o diabo tem colocado dentro da igreja. Amém? Vamos avançar aqui. Essa aqui eu não queria falar não, porque esse aqui é uma quebra de braço. Maldição hereditária. Existe maldição hereditária? Existe. Mas muita gente tem se apegado a práticas de quebra de maldição que vive eternamente e a pessoa não é liberta. Eu estava comentando isso com a Graciele outro dia. Essa doutrina aí de quebra de maldição entrou dentro da igreja de um jeito que a pessoa não quer liberta. Faz não sei quantos encontros, vai não sei em quantas salas de cura, participa de não sei quantos seminários de libertação, mas a pessoa não tem transformação. Então, que raio de quebra de maldição é esse? Existe quebra de maldição? Existe. Quebra de maldição precisa ser feita dentro da igreja. Precisa, mas tem que ser feita da maneira correta. Essa doutrina sugere que um cristão, mesmo nascido de novo, e nós lemos lá, 2 Coríntios 5,17 diz, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos voltar lá em Colossenses, que eu quero ler uma continuação desse texto aí, de Colossenses capítulo 2, para vocês entenderem uma coisa aí. Olha o que Colossenses aí, a gente leu até o versículo 8. Olha o que Colossenses está falando aí, 2 Colossenses, Paulo está falando em 2 Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, o texto que a gente leu no início. A gente leu até o versículo 8, mas olha o que o versículo 12 em diante está falando. Colossenses 2, verso 12 em diante, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Irmão, havia um escrito, uma carta. Havia na mão do diabo um documento que fazia com que ele pudesse ir diante de Deus e te acusar. Não foi isso que ele fez com Jó? Né? Debalde, a palavra fala, porque o próprio Deus deu testemunho de Jó, falando que Jó era um homem justo,
íntegro, reto. Mas o diabo, o que ele fez? Ele serve o Senhor porque o Senhor tem feito com que ele prospere, com que os seus rebanhos cresçam, com que tudo lhe vá bem. Põe um pouquinho de adversidade na vida dele, né? Nas minhas palavras. Põe um pouquinho de adversidade na vida dele que o Senhor vai ver se ele não nega. Né? Trocando a miúdo, esse foi o argumento que Satanás usou com Deus para que Deus permitisse que Jó passasse por aquela prova. Mas aí, Paulo está dizendo que havia um documento, uma carta escrita. Só que Jesus pegou essa carta e cravou ela na cruz. Falando para o diabo aqui, ó, tinha mesmo. Era ladrão, mas hoje não é ladrão mais. Esse pecado aqui está perdoado. Tudo que acompanhava, que vinha com esse pecado, está aniquilado. Mas por que a pessoa então continua vivendo a maldição do roubo? Só que a palavra que nós lemos aí antes, lá no versículo 6 e 7, diz assim: continue a viver nele. Continue a viver nele. Enraizado, edificado nele. Qual que era a palavra de Jesus quando ele libertava alguma pessoa? Vá e não peques, para que não te aconteça algo pior. Então, irmãos, existe uma legalidade, sim. Existe uma lei no mundo espiritual. E muitos vão precisar passar por um processo de confissão de pecados? Vai. Sabe por quê? Porque isso fica em nós como hábito. A gente faz às vezes automaticamente e a gente não percebe. Automaticamente a nossa mente joga a gente no buraco e a gente não percebe. Porque a libertação ela tem que acontecer aqui dentro, né? Conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu não abro minha mente para o conhecimento da verdade, se eu não deixo a verdade entrar na minha mente, em mim, de forma que ela venha transformar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de andar, eu vou continuar preso. A libertação não vai acontecer. Aí entra o papel dos nossos pastores, orientando, conduzindo nesse processo de libertação da maneira correta, não nesses modismos que acontecem aí. Vamos fazer a campanha das 7 descidas do Rio Jordão, vamos fazer a campanha da expurgação dos demônios ocultos. Aí a pessoa passa pela campanha, mas continua com o demônio oculto. Não é, pastor? Continua com o mesmo erro. Por quê? A palavra não chegou aqui. Os irmãos estão entendendo? Nós vamos aprofundar isso mais na escola bíblica. Amém? A palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, é uma das palavras que a nossa pastora mais usa aqui. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá em João capítulo 8, versículo 36. A palavra verdadeiramente significa realmente, completamente, de fato. Então, quando eu aceito que eu dependo dos 7 ciclos de não sei quanto, da pedra mágica, do lenço não sei das quantas, da água eu estou inutilizando o sacrifício de Cristo. O preço que foi pago na cruz
Eu estou pegando essa carta que Colossenses, Paulo descreve aqui, que foi cravada lá na cruz. Eu estou indo lá na cruz, tirando essa carta de novo e enfiando ela no bolso e dando legalidade para o diabo agir na minha vida. Então nós precisamos despertar para isso. Você está em Cristo. Você não está lutando com aquilo que Ele já venceu na cruz. Você está lutando com os seus maus hábitos, que precisam ser mudados, que precisam ser transformados à luz da palavra de Deus. Você está lutando com padrões de pecados presentes que a gente muitas vezes não consegue identificar. A gente não consegue identificar. A gente está na igreja, a gente muda a roupa, a gente muda a maneira de falar, mas às vezes você é pego numa situação, você vai ver algo que você disse que já abandonou, trago à tona. Você não mente, mas você omite. E omissão é mentira, irmãos. Está vendo como que as sutilezas elas vêm na vida da gente? Às vezes são coisas que passam desapercebidas e a gente não consegue identificar. Você está orando, está sofrendo opressão. A opressão ela vem porque a gente precisa de libertação em alguma coisa. Não é, pastor? É um processo de libertação. Às vezes Deus vai te mostrar em sonho. Às vezes Deus vai te mostrar numa palavra, vai fazer você lembrar algo que aconteceu no seu passado, que precisa você, aí sim, fazer uma oração específica, procurar uma orientação, para que algo seja desatado no mundo espiritual. Essa é a quebra de maldição que funciona. Essa é a quebra de maldição que traz solução. Não é um ritual. Não pense que você passando por um ritual, passando por algo, pegando algo, colocando dentro da sua casa, deixando a Bíblia aberta lá, cada semana um salmo diferente. Vou recitar cada semana um salmo diferente. Se você não tiver entendimento da palavra, você vai estar só recitando. Vai virar um rito, vai virar algo que vai te prender e não vai trazer libertação. Estão entendendo, irmãos? Amém? A gente tem que andar no Espírito. A gente tem que procurar deixar o Espírito Santo trazer essa nova identidade que Jesus alcançou para nós na cruz do Calvário. Essa restauração da nossa identidade como filho e andar nela. Amém? Outra modismo, a tal da teologia da prosperidade. E eu pensei muito nisso antes de falar, porque a prosperidade, ela é você não ter falta de nada. Essa é a prosperidade. É você honrar com seus compromissos, você ter de maneira que abunde, como a Nilce falou aqui, abundando, de modo que eu possa estender a mão para o próximo, de modo que eu possa amparar alguém. Só que essa teologia da prosperidade foi pregada dentro da igreja de uma maneira que nós temos um Pai no céu que é rico. Eu tenho um Pai no céu que é rico. Então eu posso ter o carro do ano, o sítio lá não sei nas quantas, né? A casa de praia não sei aonde. Aí eu quero perguntar a vocês uma coisa, eu quero que vocês analisam comigo. Pensem comigo. Jesus, quando mandou os discípulos irem pregar de 12 em 12, 2 em 2, qual foi o discurso de Jesus antes? Qual foi a preparação que Jesus falou com eles? Você vai levar só uma capa. Jesus mandou fazer aquela mala, né? Colocar
meu vestido, pegar aquela bolsa Louis Vuitton, né? Aquele perfume dor de cabana colocar lá dentro, né? Ué, foi isso que Jesus mandou fazer? Não. Né? Quando Jesus mandou pregar o evangelho, ele não falou para você, ó, você vai lá na casa de câmbio, empenha um dinheiro lá para ele render, para você durante sua peregrinação aí pelo mundo, aí você ir usufruindo do que você quiser. Foi isso que Jesus falou? Não foi, irmãos. A Bíblia fala que os discípulos tiveram falta de alguma coisa? Mas a Bíblia fala que eles eram ricos, 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 ricos. A ponto de ter 30 mil jumentinhos, 0 quilômetro. Não. Então tem alguma coisa errada nesse negócio aí, não tem? Tem algo errado nisso aí. E por que eu fiquei pensando nisso? Porque o que a gente mais vê hoje, e não se engane, irmãos, isso aí vai ser o que mais vai ser feito, porque é o esquema do mundo. Milhões de maneiras de você ficar próspero, rico. Um curso de não sei das quantas, que vai te ensinar as técnicas para você ficar rico. Se você entrar na internet aí, milhões e milhões de cursos ensinando você a ficar rico, a você ter prosperidade, a você embargar um negócio que vai dar certo. Só que, irmão, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Eu não estou falando, presta atenção, não estou falando que ninguém tem que ser pobre, não. Mas essas coisas empenham tempo e distrações, que a palavra diz que nós não temos. A gente tem que estar preocupado aonde está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro? A teologia da prosperidade não é apenas um exagero, é outro evangelho. Ela muda o objetivo da salvação. O evangelho de Cristo diz que o pecado nos separou de Deus e que Cristo é um novo caminho para o Pai. A prosperidade diz que a pobreza é um problema. A pobreza é o problema. E que Cristo é um meio para nós obtermos tesouro. Eu não posso servir, Jesus disse que a gente não pode servir a 2 senhores. A gente não pode servir a 2 senhores, porque eles são rivais entre si. A gente não pode usar Jesus para servir a Mamon, gente. E o que mais tem acontecendo é gente usando Jesus para servir a Mamon. O Cristo da Bíblia, ele se fez pobre para trazer para nós uma riqueza espiritual e eterna. Vamos ler esse texto para a gente terminar? Lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Oito. 2 Coríntios, capítulo 8. O verso 9. Fala assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E essa riqueza não é uma riqueza material, irmãos. Não é uma riqueza de pedras preciosas, de uma casa no Caribe.
Não, de milhões na conta. Não. A gente pode? Pode. Às vezes Deus vai dar riqueza para alguém dentro da igreja? Vai dar. Para cumprir um propósito específico. De às vezes abençoar aqueles que estão no campo missionário, sustento da igreja e da obra do Senhor. Onde está o seu tesouro? A gente tem que começar a pensar nessas coisas, porque a gente começa a correr atrás de coisas que nos distraem daquilo que é essencial para a nossa salvação. Jesus nos ordena a juntar o tesouro nos céus. Está lá em Mateus 6,20. Onde está o seu tesouro? Você está usando o seu tesouro da maneira correta? Você está usando Deus para ter um carro novo, ou você está usando o seu carro para servir a obra de Deus? Você está usando o Evangelho para obter aquilo que você quer, ou você está servindo ao Evangelho? O Evangelho, essa palavra aqui, irmãos, não promete a gente impérios, riquezas, ou melhor, promete, quando Cristo vir, eu vou reinar com Ele em glória, diz a palavra. Eu vou reinar numa dimensão diferente, num sistema de reino diferente desse que a gente conhece. Jesus contou uma parábola de um homem que vendeu tudo o que ele tinha para comprar uma pérola preciosa. Agora você imagina, um homem tinha muita riqueza, a palavra diz, mas ele vendeu tudo para comprar uma pérola preciosa. Ele se despojou de tudo que ele tinha de material nessa terra para comprar uma coisa. E eu deixo essa pergunta para você. O que nós precisamos nos despojar? O que nós precisamos largar para ter o bom tesouro do céu na nossa vida? Essas vãs sutilezas, irmãos, que eu apresentei para vocês aqui, são pequenas. Nem falei muito, mas elas nos fazem pensar quantas coisas têm entrado dentro da igreja e têm mudado a palavra do Senhor. Pensa em quantas coisas você já ouviu que correu longe daquilo que a palavra do Senhor nos afirma. Jeremias, no capítulo 2, versículo 3, o profeta ele faz um apelo para a gente, daquela época, né? Parar de beber em cisternas rotas. Parar de beber onde não tem vida. Parar de beber onde não traz água que mata a sede, que purifica, que limpa. Abandonar os intermediários humanos, irmãos, nós precisamos abandonar. A gente precisa abandonar esses ritos que correm longe do que a palavra de Deus diz que é verdade. Porque você tem livre acesso ao Pai. A gente canta aqui, né? Livre acesso. A tua presença eu tenho livre acesso. Só que a gente não desfruta desse livre acesso que a gente tem diante do Pai. E mais uma vez, eu não estou aqui inutilizando o papel dos líderes dentro da igreja, não. Vamos terminar com esse texto lá, para terminar mesmo agora. Hebreus 13, versículo 17. Para ficar bem claro, tá? Que nós devemos honrar os nossos líderes, nós devemos estar debaixo de autoridade espiritual, mas nós devemos tomar cuidado
com essas coisas estranhas aí que estão no meio da igreja, que se propagaram, se enraizaram dentro da igreja de uma forma que tem deixado as vidas mais presas do que libertas. Gente, não se engane, irmãos, quando Jesus voltar, não é muita gente do mundo que vai ficar, não, é muita gente da igreja, infelizmente, que vai ficar. Hebreus 13, versículo 17, diz assim, obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria, não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito algum para vocês. Se apegue nesse ano em parceria com os seus líderes, de maneira que eles possam orientar, eles possam te admoestar, eles possam te conduzir de maneira sábia para que a libertação, a transformação prometida na palavra, que Cristo já nos deu através do sacrifício na cruz, venha acontecer na nossa vida, irmãos. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu vejo assim, o empenho dos pastores, e eu falo não só dos nossos pastores, mas de outros ministérios, em propor ações dentro da igreja, propor, ferramentas dentro da igreja para que pessoas venham ser transformadas, venham ser libertas, só que não há resposta. Não há empenho do rebanho. E nós precisamos. Eu ia fazer uma dinâmica aqui, mas depois eu pensei se não, mas eu vou explicar para vocês. Uma pessoa daltônica, ela não reconhece cores. Tudo é ou branco, ou preto, ou cinza. Ela não consegue ver diferente disso. Então, se eu pegar esse copo de água aqui e encher ele de sangue e dar para uma pessoa daltônica beber, falar assim, não, pode tomar que isso é um suco. Ela vai pegar e vai beber. Não vai? Vai ou não vai? E o que eu vou estar fazendo para a vida dessa pessoa? O que eu vou estar trazendo à vida dessa pessoa? Condenação. Porque a Bíblia fala que a gente não deve comer nada, beber nada que tem sangue, não é? Então eu vou trazer para a vida daquela pessoa condenação e vou estar praticando algo ruim. Mas se essa pessoa tem uma pessoa que é um líder sábio, prudente, um pastor que cuida da ovelha, o que ele vai fazer? Vai falar, não bebe isso porque isso é sangue. Não é? Esse é o papel dos nossos pastores. De tirar aquilo que muitas vezes alguém vem oferecendo para nós como algo bom, agradável, não é? Mas eles vão vir e vão falar, não, isso não é bom, isso não é agradável, isso é uma mentira. Por isso que a Bíblia fala aqui, o escritor de Hebreus diz que eles zelam pela nossa alma e vão prestar contas diante de Deus sobre isso. Então, irmãos, fica o meu conselho aqui, o meu pedido para você como igreja que entende a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo para te orientar,
para te conduzir. Empenhe-se em estar de mãos dadas com os seus líderes. Falo os pastores, mas não só os pastores, não, seus líderes de ministério. Para que nós venhamos crescer e para que a gente venha vivenciar aquilo que Jesus quer que a gente faça ainda nesse 2016. 26, gente. O que eu falei? É só para ver se vocês estão atentos mesmo, se vocês estão dispersos, se estão vendo gente muito... 2016. 2026, gente, é isso aí. 2026. Olha para vocês verem. Só uma outra coisa que eu vou falar para vocês aqui. Nesse 2026 a gente já começou o ano com algo aí surpreendente, né? Vai perpetuar aí durante esse mês inteiro essa ação aí que teve lá na Venezuela. Quem está ligado aí está vendo as notícias. Irmãos, não fiquem dispersos. Isso é parte de um sistema que está caminhando para o cumprimento de acordo com a palavra. A gente tem que estar atento a essas coisas também. Atento a essas coisas também. Mas eu não tenho entendimento disso, Fernanda, não sei. Procure seus pastores, procure os seus líderes. Converse sobre coisas que vão trazer crescimento, preparação para esses dias que estão por vir. Até 2030. Tem uma agenda a se cumprir. E muita coisa vai acontecer até 2030. Os países que estão atrasados aí, nessa agenda, vão ter que acelerar o passo. E nós devemos estar atentos. O sistema é bruto, mas o sistema do céu é melhor, irmãos. Não fique distraído, disperso. Entra no sistema do céu, para que você cumpra o seu propósito em 2026, 2027, se o Senhor permitir, 2028. Né? Amém? Os irmãos entenderam até aqui? No mais, nós vamos mergulhar nisso aí na escola bíblica. De antemão, fica aí o meu convite para vocês. Em fevereiro, nós voltamos com a escola bíblica. Sempre às segundas-feiras, de 15 em 15 dias, às 20 horas. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Se você quiser conversar mais sobre esse assunto depois, estou aí à disposição para nós sentarmos e bater um papo. Me chama que eu vou tomar um café lá na sua casa e a gente vai conversar sobre a palavra. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, que Ele é tremendo e fiel. Amém? O Senhor é poderoso. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Agradecemos ao Senhor porque